certo? Do Golgi, eu posso imaginar que essa radioatividade vai ser transferida para as vesículas de secreção. O que é uma vesícula de secreção? É a bolsa, ou são as bolsas do Golgi, onde tem proteína ou enzimas, tá? Que brotam desse Golgi. No caso, por exemplo, das minhas glândulas salivares, essas vesículas se soltam e caminham para a membrana plasmática, onde se fundem a ela e lançam o seu produto para fora da célula, porém dentro do corpo. Então, eu posso imaginar uma radioatividade seguindo esse padrão de um aminoácido. HAIR, Golgi, vesículas de secreção. Mas vocês sabem muito bem que às vezes esse produto empacotado pelo Golgi não vai para fora, fica na própria célula, mesmo que seja enzima. Tudo bem? Aí essa estrutura passa a ser chamada do quê? Lisossomo. Que digere o quê? Digere praticamente todos os tipos de substâncias, tá? Só que aí vem a diferença da origem dessas substâncias. Substâncias que foram englobadas, seja por pino ou fagocitose, serão digeridas nesse lisossomo, num processo chamado heterofagia. Como isso acontece? Então, fagocitou, pinocitou, foi fundido ao Golgi, ao lisossomo, e aí a estrutura formada com essa fusão nós chamamos do quê? De fagossomo, pinossomo ou ainda vacúolo digestivo. Esse vacúolo digestivo vai, obviamente, digerir, as substâncias importantes serão absorvidas, e essa bolsa com os restos, agora chamada de vacúolo residual, caminha também em direção à membrana plasmática, onde se funde a ela e lança seu produto, neste caso, resíduos, para fora. Um típico caso de plasmocitose, que é um exemplo de exocitose. Tudo bem? Algumas vesículas, também do Golgi, apresentam proteínas específicas. É o caso, por exemplo, da catalase. Catalase essa que digere o quê? Água oxigenada ou peróxido de hidrogênio. Por isso também chamado de peroxidase. Fato pelo qual eu posso batizar essas vesículas de peroxossomo. Tudo bem? Que é específico. Esses caras também ajudam na desintoxicação de células, tá? Essa desintoxicação é também muito atribuída a uma outra organela. Qual é? O retículo endoplasmático liso, também chamado granular. Esse mesmo retículo que transforma substâncias muito tóxicas em substâncias menos tóxicas, tá? Abundante nas células hepáticas, ou seja, células do fígado, também são responsáveis pela produção de alguns tipos de polissacarídeos. Vocês devem ter visto no outro setor que a célula vegetal, quando ela vai se dividir, ela forma uma lamela média. Lembra da lamela média? Que é de celulose. Essa lamela média é responsabilidade de uma estrutura chamada fragmoplasto, que é o HAIR, tá? Que vai obviamente formar a membrana e separar as células em duas, que acontece lá na citocinese. Tudo bem até aí? O que mais existe numa célula eucariótica? Veja que tudo que eu falei até agora é comum tanto para animal como para vegetal. Aproveitando, eu falei agora há pouco de vários tipos de vacúolo. Normalmente atribuímos a presença de vacúolo a que tipo de célula? Vegetal. Vocês acabaram de ver que não é bem assim. A célula vegetal tem um vacúolo específico. Qual é? Vacúolo de suco celular, cuja função é armazenamento. E esse armazenamento determina, como ele preenche praticamente todo o citoplasma, a concentração dessa célula. E em função da relação da concentração da célula e o meio onde ela está, ela pode ganhar ou perder água, atribuindo a esse vacúolo também a função osmótica. Caso ela esteja com a concentração maior que o meio, ela vai ganhar ou perder água?
concentração maior que o meio, ela ganha água e ficará túrgida. Menor que o meio, perde e plasmoliza. Tudo bem? Algumas dessas substâncias guardadas ou armazenadas nesse vacúolo podem até caracterizar a célula e consequentemente a estrutura. Uma pétala vermelha porque tem pigmento vermelho armazenado no vacúolo de suco celular. Um outro vacúolo merece destaque, esse especificamente osmorregulador, que é o vacúolo contrátil ou pulsátil, típico de animais que vivem em que tipo de ambiente? Água doce, porque a preocupação do cara de água doce é o que? Estourar, visto que ele é hipertônico em relação ao meio, ganha água constantemente, e aí a presença desse vacúolo, pulsátil porque pulsa, contrátil porque contrai e expulsa esse excesso de água para que não aconteça a lise. E por falar em lise, eu também volto a falar do lisossomo que pode explodir dentro da célula. Qual o nome disso? Autólise. Tudo bem? Isso é típico de alguns casos, por exemplo, para moldar órgãos ou então para desaparecer com algumas células. Qual é o caso mais importante aí? O rabinho do nosso querido girino. Também, esse mesmo lisossomo pode fazer reciclagem de organelas. Qual o nome desse processo? Autofagia. Tudo certo até aí, gente? Nenhuma dúvida?